Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Conselho Federal de Administração. Estamos ao vivo mais uma vez com vocês aqui no CFA Play. É uma honra receber todos vocês. Eu sou o Rodrigo Miranda. Então a gente já vai dando esse pontapé inicial aqui nessa transmissão. Se você está acompanhando a gente aí pelo CFA Play e ainda não segue o CFA Play, como assim? Aperta aí o botão de seguir, segue a gente. Tem aí na descrição desse vídeo, dessa live, de todos os vídeos do CFA Play, estão na descrição todos os nossos meios de comunicação também, então sigam todos lá. Você vai ficar bem informado, não só sobre o que acontece no mundo da administração, mas do empreendedorismo, gestão de negócios, tem tudo aqui para vocês ficarem bem informados no CFA Play. E aí, ativa o nosso sininho, claro, porque ativando o nosso sininho, a gente entra ao vivo, você já recebe a notificação, já fica por dentro de tudo e não perde absolutamente nada com essa live que já começou aqui e a gente vai tocando. O assunto de hoje que a gente vai debater é como ter foco e objetivo. É difícil, hein? Foco e objetivo. Você tem? Você está uma pessoa focada? Você é uma pessoa com objetivos definidos? Vamos discutir isso aqui hoje na nossa live da série Mente. E a nossa caixa de mensagem já está aberta aqui para você participar. No chat também você já pode interagir, mandando participação. Pode mandar de onde você está falando e a gente vai mostrando essa interação aqui com a gente. Antes de eu chamar o Wagner, que é o nosso convidado aqui para essa live, Wagner Costa, né, psicólogo, a gente já vai chamar aqui para você situar a reprise, né, dos últimos episódios da série Mente, que a gente disponibilizou aqui no CFA Play. Teve o episódio 13 e também o episódio 14. Vamos começar, então, vendo aí o episódio 13 da série Mente. Opa. Vamos soltando aí, o diretor vai disparar. Isso está carregando e a gente vai acompanhar agora o episódio 13. Todos sabemos que as pessoas que possuem objetivos bem definidos conseguem atingir muito mais suas metas do que aqueles que caminham sem saber para onde vão. Costuma-se dizer que aqueles que não têm objetivos bem definidos tendem a se perturbar por não saberem exatamente qual o próximo passo. Estudos atuais com modernos equipamentos conseguem escanear o cérebro de um ser humano enquanto ele realiza uma tarefa específica. Descobriu-se que nos momentos em que estamos divagando ou ruminando ideias que não conseguimos identificar, por exemplo, naqueles momentos em que você para e se pergunta: em que eu estava pensando? E você não consegue lembrar porque estava com a mente e as ideias distantes. Reconhece esses momentos? Os pesquisadores descobriram que no momento em que você está divagando, na verdade, está ruminando acontecimentos negativos em sua mente. Ou seja, as áreas cerebrais ativas no momento de divagação são as mesmas que estão em atividade nos momentos em que você lembra de acontecimentos desagradáveis. Percebe qual é a importância dessa descoberta? Sabe o que isso significa? Que devemos focar nossa mente em nossos objetivos, que devemos escolher o que vamos pensar e com o que vamos povoar nossa mente. Para quem está buscando aprendizagem, é fundamental ter um plano de ação e ocupar a mente com o que é útil. É claro que existem momentos de divagação onde estamos pensando e sonhando com realizações positivas. Mas estamos aqui focando naqueles momentos em que ficamos totalmente perdidos e que, se não fizermos uma escolha de ocupar nossa mente, poderemos deixar o tempo passar sem realizar o que desejamos. E aqui deixamos uma dica para você. Crie o hábito de estudar diariamente. Já falamos isso aqui em outros episódios. Aprenda todos os dias uma nova ideia e busque adquirir novas habilidades. Leia textos e livros sobre outras áreas que não são as de seu interesse imediato.
Se você estuda administração, leia alguma coisa sobre saúde mental ou leia um romance para ocupar a mente com novas ideias. O aprendizado, o novo, o desafio desenvolve nosso cérebro e ajuda a manter nossa saúde mental. William James, pai da psicologia moderna, dizia que a grande descoberta de sua geração era que, mudando aspectos internos de nossas mentes, mudamos aspectos externos de nossa vida. Ou seja, tudo inicia em nosso mundo mental. Pense nisso, pense agora. Isso, você acompanhou o episódio 13 aí da série Mente. Esse episódio já está disponível aí no CFA Play, então, se quiser ver de novo, quiser entender um pouco melhor o assunto, só apertar o play lá novamente. E, juntamente com esse episódio, a gente disponibilizou o formulário aqui para você participar e tivemos as participações aqui. Vamos ver como é que ficou essa questão do formulário aqui. Temos as perguntas que a gente fez para quem acompanhou o vídeo. Olha lá. A primeira pergunta, você tem os objetivos definidos para o futuro? 80% responderam que sim, 20% que não. Muita gente, então, disse que tem objetivos definidos aí para o futuro. Você sente que a falta de objetivos definidos pode ser um problema? Sim, aí, de uma forma bem massiva, 93,3% acreditam que esse é um problema e menos de 7% acreditando que não. Você acha que perde muito tempo divagando com os pensamentos? Aí tivemos aqui 53,3% das pessoas afirmando que às vezes e pelo menos 40% confirmando que perde muito tempo aí divagando com os pensamentos. E todo mundo que respondeu o questionário garantindo que estão abertos aí ao aprendizado diário. É muito importante isso. A gente segue com os nossos comentários abertos aqui, já tivemos algumas interações. A Fiorella de Aquárica mandou aqui boa tarde a todos. Silvia Sampaio também mandando boa tarde. Marcos Tanner participando com a gente. Márcia Gomes também. A Fabiana Cerejo de Almeida, muita gente participando. Vamos ver aqui se a gente já está no ponto aí para a gente ver agora o episódio 14, que também já está disponível lá no CFA Play. Vamos ver se a gente consegue colocar no ar aí rapidamente para vocês. Está tendo um probleminha aí de conexão, né, para a gente colocar, mas já está sendo providenciado esse episódio 14 aqui para a gente colocar na tela o mais rapidamente. Lembrando que os episódios estão disponíveis lá no CFA Play, então já são 14 episódios disponíveis para vocês sobre os mais variados temas aí relacionados à questão da saúde mental. Tem sobre todo tipo de assunto, então é importantíssimo que tudo isso seja debatido de uma forma clara e também destacada a importância, né, de se cuidar, resguardar da saúde mental, principalmente no momento como esse que a gente está enfrentando de pandemia, momentos aí de incerteza, né? E momentos de muito trabalho. O episódio está pronto aí para ser rodado, vamos acompanhar. Na física, chamamos de foco qualquer ponto para o qual converge ou diverge alguma coisa. Pode ser um feixe de luz, por exemplo. A neurociência utiliza o termo foco para falar sobre o ponto onde colocamos nossos pensamentos, ou seja, onde colocamos nossa atenção. Mas o que é atenção? A atenção fornece os mecanismos que sustentam nossa consciência do mundo e a regulação voluntária dos nossos pensamentos e sentimentos. Isso significa que nossa capacidade de prestar atenção, de manter nossa mente e pensamentos focados em uma determinada coisa ou ideia, diz muito do como reagimos e convivemos com o mundo à nossa volta. E aí você me pergunta, por que vamos falar de foco e atenção? Por uma razão simples. As crianças e os adolescentes, e podemos dizer os jovens e os adultos de hoje, estão crescendo e vivendo numa nova realidade, na qual estão conectados mais a máquinas e menos a pessoas, de uma maneira que jamais aconteceu na história da humanidade. Isso é muito preocupante,
podemos listar várias razões e motivos que justificam a preocupação. Primeiro, o circuito social e emocional do cérebro aprende através dos contatos e das conversas com todas as pessoas com que uma criança convive durante um dia. Essas interações moldam o circuito cerebral. Logo, menos horas passadas com gente e mais horas olhando fixamente para uma tela digitalizada são o prenúncio da criação de déficits. Teremos adultos sem habilidades sociais, habilidades que nos permitem criar vínculos. E já sabemos, uma vida boa é construída a partir dos bons relacionamentos que cultivamos ao longo de nossa existência. Solidão mata. Segundo, o excesso de envolvimento digital tira a capacidade de leitura dos gestos e dos sinais não verbais. Afinal, não olhamos mais para pessoas, olhamos para telas. Teremos uma safra de indivíduos bons de teclados e incompetentes para lidar com a interação humana e com os relacionamentos. O que fazer? Faça um esforço para se conectar a pessoas, cultive amizades e procure conversar sobre a vida, sobre as dificuldades, sobre seus sonhos e desejos futuros. Escolha um dia, estabeleça um horário e fique longe dos equipamentos eletrônicos e das redes sociais. Os seres humanos precisam de interação social. Seja você o agente catalisador de bons relacionamentos. E com o tempo, teremos muito mais alegria de viver e menos depressão no mundo. Pense nisso e pense agora. Pronto, aqui a gente liberou o som, né? Estava com o som travado. A gente colocou aí, ó, as perguntas também no formulário para você que assistiu o vídeo 14, que está lá no CFA Play. A primeira pergunta é: você se considera uma pessoa focada? E esse assunto dividiu as opiniões aí. 55,6% das pessoas afirmaram que não são nem um pouco focadas e 44,4% afirmando que são focadas sim. Então, bem dividido. Você passa muitas horas do dia em frente a uma tela? Então, o pessoal teve sincericídio aí, ó. 88,9% das pessoas afirmaram que passam muito tempo na frente de uma tela. E você acha que fica mais disperso quando fica muito tempo na frente de uma tela? Temos 55% das pessoas afirmando que sim, 33% dizendo que às vezes, 11% que não fica dispersa quando está na frente de uma tela. E a última pergunta que a gente fez: você acha que mudando a rotina pode se tornar uma pessoa mais focada? 83% garantindo que sim. Então temos essas respostas aí. Temos o pessoal que está participando aqui. É importante vocês participarem. Chegou aqui também mais gente, a Rosalinda Dorta, o Marcelo Oliveira da Costa, todo mundo que está participando aí, ó, mandando oi, mandando boa tarde. É importante mandar também a cidade onde vocês estão acompanhando aí a gente, a cidade que vocês estão vendo essa transmissão, para que a gente possa colocar aqui também em destaque, viu? Então, vou chamar agora nosso convidado, o Wagner Costa, responsável aí por essa série Mente, que a gente acompanhou os 2 episódios, já são 14, né? Quase um ano aí praticamente com a gente, né, Wagner? Seja bem-vindo. Estamos trabalhando, né? Uma coisa curiosa, Rodrigo, é perceber o próprio conflito que existe quando nós pensamos em foco e objetivo. Você vê que no primeiro formulário, a grande maioria das pessoas disseram que elas têm objetivos, mas quando você pergunta se elas gastam muito tempo à frente do celular ou de uma tela, ela diz que gasta. Então, se ela está dispersando muito tempo, esses objetivos não estão bem definidos. Então, eu só queria colocar isso para as pessoas refletirem um pouco, porque se eu estou definindo meus objetivos, uma das coisas que eu não devo fazer é gastar muito tempo
com telefone. Eu preciso criar novos hábitos. Bacana, é importante. Eu ia até perguntar, para a gente iniciar aí, né, Wagner? De onde você tinha tirado essa ideia desses vídeos aí? Foi uma percepção, alunos, o pessoal que também, clientes seus aí? Como é que foi isso aí? De onde veio esse assunto? As ideias desses vídeos, elas surgiram, já é um trabalho que eu faço há muito tempo, trabalhando com motivação de jovens estudantes. Então, eu sempre tive ligado a jovens ou adultos jovens que estão buscando qualificação. E esses são os temas recorrentes. Essa questão do foco, dos objetivos. Olha, quando a gente pensa em objetivos, definir objetivos é algo tão importante para as nossas vidas e nós temos tanta dificuldade com isso. Então, isso surgiu a partir de conversas. As pessoas fazem muitas perguntas sempre em torno desses temas. E aí surgiu, ano retrasado, eu fiz uma palestra para o CFA e surgiu essa ideia, vamos fazer um trabalho para motivar os alunos, porque são poucos os conselhos que oferecem material para os futuros profissionais. Então, juntamos essa ideia e começamos a fazer, e eu acho que tem dado muito certo. É um trabalho que vai ficar aí, está nas redes sociais, as pessoas... Eu sempre digo, né? Quem está assistindo, pegue o link, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, mande para os seus grupos nas faculdades, nas escolas, porque é uma forma de nós levarmos uma informação que está bem organizada. Não é porque sou eu que faço, não, mas cada vez que eu vejo esses episódios, eles estão muito bons, o conteúdo está muito bom, e é difícil, pessoal, resumir um conteúdo tão extenso num tempo tão curto. É verdade, imagino. A gente sabe bem, né, que a gente trabalha com isso, com vídeo, né, é um pouco complicado, então a gente entende essa realidade. E, ó, já temos pessoas aí falando de onde estão acompanhando, tem a Rosalina lá de Maceió, Terra Boa também, Fabiana Cerejo do Rio de Janeiro, também muito bonito lá, e Marcos Tânia aqui de Uberlândia, pertinho de Brasília também, cidade muito bacana, todo mundo do Brasil inteiro acompanhando a gente aqui nessa transmissão. Wagner, você sabe, né, quem acompanhou, preencheu o formulário, respondeu, mas também deixou algumas perguntas, alguns questionamentos. Perguntas. A gente vai começar respondendo. Vamos pelo episódio 13 primeiro aí? Olha só, a primeira pergunta que apareceu aqui foi: tenho dificuldade em pensar como seria uma vida sem objetivos. Será que tem sentido uma vida sem objetivos? Vamos começar com uma pergunta aí para a gente dar esse start, Wagner. Vê, uma vida sem objetivos, ela é uma vida perdida. Porque, às vezes, as pessoas não percebem que elas têm um objetivo, só que o objetivo delas fica perdido. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas tem o objetivo de ganhar dinheiro. Então, elas trabalham, elas acordam, vão para o trabalho, passam o dia todo no trabalho, volta para casa, dorme e fica como se fosse um robô, vivendo sem desfrutar a vida. A grande questão é que, além desses objetivos materiais, eu tenho que cultivar objetivos de satisfação pessoal. Então, realmente, uma vida sem objetivos é uma vida que não tem sentido. Porque, como dizia o Viktor Frankl, nós precisamos buscar sentido na nossa vida. Porque o que dá sal para a vida, o que dá gosto na vida, o que dá satisfação é exatamente ter um sentido, ter objetivo, ter alguma coisa que você busca fazer que te satisfaz. E nós precisamos sempre definir objetivos claros. Isso é importante, gente, definir objetivos claros, porque às vezes as pessoas dizem, eu tenho objetivos, mas são objetivos muito vagos. Essa ideia de, eu quero ser feliz, eu quero ter um bom emprego, eu quero me formar, isso não é objetivo. Isso é uma fala solta. Eu tenho que saber que eu quero me formar quando, em que, quão preparado eu estarei, o que eu vou fazer depois. Eu tenho que ter detalhes desses objetivos, porque isso é que direciona minha mente para a realização. Bacana. É muito importante isso, né? Porque é quase um desejo, né? Quero me formar, quero ser feliz. É muito bem. Pois desejar não é o suficiente. Eu tenho que descrever o que eu preciso fazer, quais os passos, cada meta menor, aquilo que eu vou fazer para ir construindo o objetivo. E aí, quem tem isso bem claro, vai percebendo que está caminhando para lá. E quando você percebe que está caminhando para o seu objetivo,
você se empolga mais. Você vai se sentindo mais energizado para continuar naquela direção. E Wagner, a segunda pergunta vem justamente nessa linha de pensamento, né? Porque olha o questionamento. Como definir uma meta para mentes cheias de dúvidas? Tem muita gente que tem muita coisa para pensar, aquele turbilhão de emoções, de pensamentos, e é difícil definir uma meta mesmo, né? É difícil, mas existe técnica. Eu não vou lembrar agora, mas o Peter Drucker, que é famoso aí no meio da administração, ele definiu aquilo que ele chama de meta smart, né? Que ele pegou a palavra em inglês e colocou, né? Que essa meta, ela tem que ser clara, ela tem que ser mensurável, ela tem que ter tempo de organização e ela tem que ser algo que seja alcançável. Então, quando você pergunta assim, como definir uma meta, seja claro naquilo que você quer, faça de forma que você possa medir que você está alcançando sua meta, estabeleça o tempo que aquilo vai durar e, acima de tudo, escolha metas que você possa alcançar. Não vai escolher metas fantasiosas e grandes demais. Então, esse é o caminho de como definir metas, como definir objetivos. Eu começo definindo coisas pequenas, e se eu tenho um objetivo grande, eu tenho que ser capaz de dividir esse objetivo grande em objetivos menores, para que eu vá conquistando, como se eu fosse conquistando algo grande em pequenos pedaços. Só tem um meio de se tornar craque nisso, que é treinando. Comece a treinar, estabeleça. Eu dou sempre o exemplo para ler um livro. Estabeleça que você vai ler um livro no próximo mês. Então, o mês de março vai começar aí. Pegue o livro, divida, veja quantas páginas tem, divida quantas páginas você vai ler por semana, quantas páginas você vai ler no dia, e aí você vai perceber como construir um objetivo, como construir uma meta e correr atrás dela. Isso é um exemplo simples, mas que vai te dar essa percepção de que é importante você trabalhar seus objetivos. Temos aqui a interação, ó. Ana Cláudia Garcia de Matos mandou, que está acompanhando a gente lá do Rio de Janeiro, e a Adriana mandou uma pergunta aí, ó. O que dizer de uma pessoa focada, mas sem os objetivos bem definidos? A pessoa, ela é focada, mas não sabe para onde direcionar esse foco todo, é isso? Ela vai tender a ser alguém ansiosa, porque se eu tenho muito foco, mas eu não sei o que eu estou fazendo, eu vou me prender demais a certos detalhes e isso vai gerar ansiedade. Porque são coisas que vão se complementar. Quando eu tenho foco, eu consigo com mais facilidade atingir meus objetivos. Agora, veja, tem pessoas que têm a habilidade do foco, ela consegue se concentrar, ela consegue se decidir ou se disciplinar nas coisas, mas ela não sabe o que fazer. Busque ajuda, busque o contato com alguém que possa servir de modelo para você, busque um mentor. Se você é estudante, converse com um professor mais experiente que possa te orientar. Se você está no ambiente de trabalho, procure alguém dentro do seu ambiente que tenha mais experiência, que possa te dar algum tipo de orientação, porque aí você vai começar a saber para onde caminhar. E isso é muito importante o que ela colocou. Às vezes as pessoas têm todo o potencial, mas não conseguem se organizar porque não sabem que caminho tomar. Se eu não sei o caminho, busque ajuda, procure conversar com pessoas mais experientes, pegue um parente mais velho, um professor mais velho, ou um colega de trabalho que já tenha mais experiência de vida, mais chão percorrido, e bata um papo com ele. Com certeza isso vai te ajudar. Bacana. Olha aqui, tem uma pergunta que é justamente nessa pegada que a gente está falando, né? Como descobrir o que queremos? Porque vai justamente nessa toada aí, né? Eu lembrei de uma frase do Nietzsche, né? Que o Nietzsche dizia: gaste o tempo que for para você descobrir o que quer. Eu lembro do Clóvis de Barro, que ele diz, né? O pessoal diz, não é minha praia. Nós precisamos descobrir qual é a minha praia. Eu preciso descobrir o que eu quero. E nós precisamos gastar muito tempo descobrindo o que nós queremos. Eu vou dar uma dica aqui. Sabe como é que você descobre o que você quer? Se pergunte assim, o que, se alguém dissesse, só pode fazer se for pago, eu digo, não, eu pagaria para fazer isso. Por exemplo, eu adoro viajar, né? Vou
compartilhar aqui com o pessoal. Hoje eu estou em Porto Alegre, né? Eu estou do outro lado do Brasil, pessoal. Eu sou de Roraima, lá da ponta do norte, e eu estou no sul hoje, bem sul do Brasil, né? Então, assim, eu gosto de viajar. O que eu estou construindo para mim? Eu quero trabalhar com coisas que me permitam viajar. Então, essa ideia de ministrar treinamentos, palestras, é exatamente isso. Eu posso ir para um lugar, ministrar um treinamento, ficar mais 2 dias e dar umas voltas e conhecer. Descubra aquilo que você sente prazer e se envolva com isso. Tente juntar todas as coisas em torno daquilo que você gosta. Agora, é claro, não adianta querer trabalhar com algo que as pessoas não estão dispostas a pagar por aquilo. A gente também tem que ter um certo, uma certa lógica, um certo senso para não só sonhar. Eu tenho que sobreviver. Wagner, como lidar com a procrastinação? Mais uma pergunta deixada aqui por quem acompanhou o episódio. Olha, essa pergunta ela é difícil porque a procrastinação ela é gostosa. Eu tenho que estudar, mas aí eu quero assistir uma série. Cara, o que é melhor? É estudar ou assistir a série? É claro que assistir a série. Eu tenho que estudar, mas tem um rio bem ali, eu quero tomar um banho. É claro que tomar o banho vai ser mais gostoso. O problema da procrastinação é que ela está sempre associada com o prazer imediato. Então, como é que eu faço para fugir da procrastinação? Eu preciso aprender a retardar prazeres. Eu preciso pensar a longo prazo. Então, eu penso assim, eu vou estudar, mas daqui a 6 meses eu vou estar no mercado profissional, eu vou ter construído uma nova habilidade, eu vou ter desenvolvido uma nova habilidade que vai me permitir crescer. Eu preciso pensar a longo prazo e tentar viver mentalmente como é que vai ser essa construção. Porque senão eu sempre vou preferir viver o presente momento do prazer. E a procrastinação ela está ligada a isso. O meio mais fácil de evitar a procrastinação é pensar a longo prazo e se imaginar vivendo o bem-estar daquela conquista. Um outro exemplo que cabe aí é o exemplo da academia. O pessoal não gosta de academia porque ir para academia dói, né? Dói os músculos, cansa. Aí o que a gente prefere? Eu vou ficar em casa vendo uma série, passando o dedo no telefone, vendo uns filminhos, mas eu só vou obter resultado se eu fizer o sacrifício. Por isso que procrastinar é tão fácil. E as pesquisas mostram que 80% dos acadêmicos procrastinam. Eles já são quase viciados nisso, eles sempre deixam para depois. Procrastinação é deixar uma coisa importante para depois, para fazer algo menos importante, mesmo sabendo que vai se prejudicar. E é aquilo que você falou, né? No pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho aí, para quem está procrastinando e prefere deixar essa dor para depois. Olha lá, temos um depoimento aqui da Ana Cláudia de Matos, botar na tela aí, para quem está acompanhando, olha só. Ela fala que o problema dela é tempo, percebeu que diminuindo a utilização do celular conseguiu focar mais no que importa, mas com filhos e trabalho, realmente a questão do tempo para ela é o mais difícil. E é para muita gente essa realidade, né? Parece que para muita gente. Né? As pesquisas dizem que o brasileiro gasta 3 horas e 30 só de tela digital. E ele gasta mais 196 minutos, que são mais 3 horas, né, procrastinando. Assim, essa coisa que eu fico... o que eu vou fazer agora? Eu fico olhando, gastando tempo aqui e ali. Então, se você parar para pensar, e Ana Paula, né, que falou aí, tem toda a razão... Ana Cláudia, você tem toda a razão. Nós podemos ganhar muito tempo a partir do momento que nós tomamos decisões. Pessoal, a coisa mais importante é tomar decisão. Eu vou fazer. Então, eu vou diminuir o uso do meu aparelho celular. Sabe o que eu tenho feito que tem dado muito certo? Eu agora, quando eu vou ao supermercado, eu não levo mais o telefone. Se eu levar o telefone, ele fica dentro do carro. Isso é importante. Eu estou dormindo, já comentei isso aqui, eu estou dormindo 10 horas da noite, então eu desligo o celular. Isso daí faz com que eu ganhe muito tempo para fazer outras coisas, para ler, por exemplo. Eu tenho conseguido ler muito mais,
porque eu estou diminuindo mesmo o uso do celular. E olha que eu não uso muito, não, mas a gente se perde, porque é viciante as telas, é viciante, é um prazer imediato que te leva à procrastinação. Bacana, perfeito. Vamos seguindo aqui com as perguntas das pessoas que acompanharam o episódio 3. Como podemos lidar com as frustrações de não conseguir atingir os objetivos definidos? Porque as pessoas fazem essa definição do objetivo e não conseguem atingir. Como posso fazer para planejar novamente sem se frustrar? Olha, é aquilo que eu comentei anteriormente. Primeiro, eu tenho que definir objetivos que não sejam muito grandes. Talvez, se você não está conseguindo seus objetivos, existe a possibilidade de você estar tentando definir seus objetivos de forma muito extensa. É o exemplo de que eu quero ter um aprendizado, mas eu não vou conseguir aprender tudo num tempo tão curto. Então, eu preciso moldar o meu objetivo de forma que ele seja factível, ele seja realizável. Isso é muito importante na nossa vida, porque muitas pessoas se frustram porque os objetivos que ela estabelece, eles são além do seu potencial de realização. Eu não posso tentar fazer aquilo que está fora das minhas possibilidades. Isso é muito importante. Então, se não deu certo, eu preciso ter persistência, eu preciso ter perseverança. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês: acreditar que é realizável. Porque muitas vezes os nossos objetivos não dão certo, porque lá no início eu já tinha dúvida se eu iria alcançar. Então eu já comecei derrotado, achando que não ia dar certo. Isso é algo muito importante. Veja se você acredita nos seus objetivos. Quando você diz assim, eu vou conseguir esta meta, veja se quando você diz, dentro de você tem alguma dúvida, tem uma vozinha que diz, mas não vai dar certo. Então eu preciso estabelecer objetivos de um tamanho que possa realizar dentro do tempo que eu defini e que ele esteja dentro do meu potencial e das minhas habilidades. Senão eu vou precisar de ajuda externa. Ou então eu vou me frustrar, porque eu vou estar sempre percebendo que eu não consegui. É a pessoa que vai para a academia e quer em uma semana perder 5 quilos. Ele não vai conseguir, a não ser que ele esteja extremamente obeso e que ele vai perder água durante uma semana. Aí, se ele pesa 180 quilos, ele perde 5 quilos numa semana. Mas quem tem 80 quilos, não é fácil. Eu tenho que dimensionar o objetivo dentro da lógica e da realidade que eu vivo. Legal, e é justamente nessa pegada também que temos mais uma pergunta aqui. Olha, como podemos ajudar outra pessoa que não entende a importância de definir os objetivos de vida? Sabemos que lista de atividades definidas ajuda a ser mais objetivo, realizando as tarefas relevantes desde as primeiras horas do dia para a realização destes objetivos, Wagner. Olha, eu diria assim, ajudar os outros, você ajuda com exemplo e com repetição. Eu tenho filhos e eu sei o que é educação. Educação é um processo lento e a longo prazo. Essa é uma frase que eu repito para os meus filhos. Educação é um processo lento e a longo prazo. E não é o que você fala que muda o outro. É o que você consegue fazer com que o outro pense, porque a pessoa muda com o raciocínio dela. Se ela não construir um raciocínio, uma lógica, para ver que aquilo é importante para a vida dela, ela não vai mudar. Então, às vezes, é frustrante querer ajudar o outro, porque só o outro pode mudar a vida dele. Eu não posso mudar a sua vida. Todo esse trabalho que nós fazemos aqui é um estímulo. Então, eu mostro para você, é importante definir objetivos, é importante ter disciplina. Vou dar uma dica aqui, se vocês não leram, leiam um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo. É um livro muito legal, é um livro antigo, é um livro simples, curtinho de ler, mas que ele fala muito dessa coisa da educação, da meta, da repetição, da importância de você desenvolver disciplina. Ajudar o outro é dar exemplo para ele e ter paciência para ir construindo junto com ele um novo pensamento. Bacana, bacana. Vamos passando aqui então para as perguntas do episódio 14, que também foram muito nessa pegada, né? Olha só.
Com a pandemia, as pessoas aumentaram consideravelmente o tempo de exposição a telas, que a gente já está debatendo isso aqui, né? Quais impactos podemos talvez enfrentar com essa nova realidade aí, talvez até a longo prazo, né? Porque só deve piorar essa situação com o tempo, com a tecnologia, né? Isso é muito grave. Isso que eu falei no episódio 14, que esse episódio 14, muita gente tem mandado mensagem para mim, né? Dizendo assim, realmente eu estou precisando conviver com gente, porque essa convivência na tela, ela facilita as coisas, mas ela tira a percepção dos detalhes do rosto da outra pessoa, sabe, são pequenos movimentos dos lábios, dos olhos, que você percebe que a pessoa não está bem, que você percebe a essência do que ela está falando. Então, nós precisamos realmente focar em pessoas. É preciso. Nós não podemos perder essa coisa da humanidade. Nós somos seres humanos. Aquilo que eu falei no episódio é uma preocupação de alguns cientistas de que as crianças de hoje, nós já temos pessoas com 25 anos que são dessa geração, pessoas com 30 anos que são da geração informática, pessoas que não sabem mais conversar com os outros. E o que mais a gente tem percebido hoje? O que o mercado de trabalho quer? Soft skills, né? Você precisa ter as habilidades de interagir com o outro, inteligência emocional, sabe? Relacionamento interpessoal. E isso você só adquire no corpo a corpo, vida diária. Uma pergunta que chegou aqui também, ó. Como a possibilidade de abrir várias abas, janelas na tela afeta a produtividade e o foco desse indivíduo? Provavelmente no sentido de organizar melhor as informações disponíveis, ou negativamente no âmbito de que quem divide tanta atenção aí, né? Porque hoje é comum também essa realidade, né? Sim. Você pega o teu navegador, aí tu tem lá 20 abas abertas, depois tu não sabe nem o que está fazendo. O próprio organizador de arquivos do Windows, você vai botando o arquivo ali, dá um nome, vai abrindo pasta, depois tu não sabe onde está. Veja, isso é algo que foi feito para ajudar a organizar, mas que termina nos desorganizando. Então, minha sugestão, vocês que são administradores, vocês devem saber isso mais que eu, entendeu? Organize as coisas em blocos menores, sabe? É aquela coisa, você ter 200 pastas no seu computador, isso não é organização. É um princípio que é básico da organização. Quanto mais papel, menos organizado. Você tem que ter menos papel e coisas mais bem definidas. Então, o que eu procuro fazer? Sabe, tem uma pasta com cursos. Dentro dessa pasta de cursos, cada curso que eu vou fazendo, eu vou colocando ali dentro. Se eu começar a abrir um monte de pasta, uma pasta para cada curso, eu não organizo. Então, eu tenho que ter uma pasta que vá organizando e classificando coisas menores. Mas isso que a pessoa comentou, Rodrigo, é muito importante, porque nós estamos num mundo onde você hoje abre 4 aplicativos ao mesmo tempo. E aí as pessoas criam a fantasia de que elas são versáteis. Lembrem-se, a nossa mente só presta atenção a uma coisa de cada vez. Você não é multiprocessado no sentido de ter vários núcleos de processamento e colocar cada núcleo para resolver um problema. Nós não somos multiprocessados e o nosso cérebro é muito superior a qualquer computador que tem aí. Lembre-se que o computador ele tem velocidade para fazer coisas que já foram definidas, mas inteligência e capacidade de pensar, o cérebro humano está muito à frente de qualquer computador. Bacana. As participações continuam aqui. O Carlos Mendes mandou boa tarde, está aqui com a gente. A Fiorella agradeceu aí pela dica do livro. E a Ana Cláudia mandou mais uma pergunta aqui. Parece que fazer coisas ao mesmo tempo é mais produtivo, mas a gente não consegue fazer com qualidade, né? Não consegue, exato. Hoje, o pessoal que pratica mindfulness, que é uma das recomendações de como obter foco, eles dizem assim, em vez de fazer 3 coisas ao mesmo tempo, defina o tempo, faça uma e encerre, faça outra e encerre, entendeu? Vá fazendo uma coisa de cada vez e vai encerrando. Porque se você fica dividindo o tempo, a mente ela precisa de um tempo para saber que eu mudei daqui para cá, eu estou mudando de ambiente. É melhor você definir a prioridade,
fazer a coisa mais importante e depois passar para a próxima. Bacana. A Adriana também mandou mensagem, vê se a gente consegue colocar na tela da Adriana aí, ó. Que por outro lado, Wagner, há também as pessoas com objetivos muito bem definidos, mas sem o foco necessário para conseguir o propósito, né? Provavelmente. Como alcançar esse equilíbrio aí? Esse equilíbrio, eu diria que a gente consegue alcançar nesse treinamento de foco. Gente, antes de nós começarmos, eu estava conversando com o Rodrigo, exatamente dizendo a ele que eu tenho melhorado muito minha capacidade de foco e eu atribuo essa melhora aos exercícios de meditação. Meditação simples, parar, ficar quieto e prestar atenção na respiração. Quando eu crio essa habilidade de manter meu pensamento numa única coisa, automaticamente melhora meu foco e eu sou mais produtivo. Eu não sei se eu vi aqui a foto, a Adriana é a Adriana do Conselho, que fez essa pergunta. A Adriana tem visto que nas 2 últimas semanas eu estou desorganizado, ela está acompanhando isso. O que aconteceu? Tem tanta coisa para fazer que se você não parar e se reestruturar, você se perde. E isso é uma coisa comum nos nossos dias atuais. Às vezes você está bem organizado, aí começa a aparecer um monte de coisa, você se desestrutura. Você tem que ter eu não sei se a palavra é humildade ou atenção, no sentido de dizer assim, ei, eu estou bagunçado. Eu faço um trabalho junto com a Adriana, e a Adriana está me cobrando, Wagner, cadê isso e tal? Por quê? Porque eu me desorganizei nesse último mês, em função de muitas atividades que eu estou fazendo. Então, o que eu estou percebendo? Eu já tomei consciência, eu estou me reorganizando para voltar a esse processo. Lembre-se, muitas vezes você vai se perder e a grande virtude é você aprender a dizer, beleza, me perdi, vou voltar para onde eu estava e vou começar de novo. É aí que a gente aprende o foco. O exercício do foco é a sua simplicidade, humildade, se tratar com amor próprio e dizer assim, me perdi, vou começar de novo. É assim que a gente vai crescendo. E nem só de perguntas a gente vive aqui nos formulários, né? Também tem depoimentos aqui, olha só. Oba! Mandou aqui, perdida diante das tarefas a serem realizadas. Outro ponto é a falta de pensamento crítico diante dessa situação. Sim, mas olha, gente, crie um grupo, tenha amigos e pessoas com quem você possa discutir, pessoas que possam fazer uma crítica a você, alguém que você possa perguntar, ei, tá observando meu trabalho? Como é que tá? Eu tô indo bem? Eu tô conseguindo atender as expectativas? Isso é muito importante, porque senão essa falta de autocrítica faz com que a gente nunca perceba os erros. É aquilo, eu faço terapia, eu sou terapeuta, mas eu estou em processo de terapia também, de vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando pego um colega lá, vou fazer 10 horas de terapia. Para quê? Para parar um pouquinho e se reavaliar. Isso é muito importante, ter autocrítica, e eu só vou perceber isso quando eu me observo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela estava assim meio desorganizada, mas tu não usa agenda? Ela disse, uso. Mas por que isso não está na tua agenda? Porque eu não estou anotando. Então, tu não estás usando a agenda como deveria. Porque se você usa uma agenda pessoal e começa a anotar as coisas, você passa a ter muito mais controle daquilo que está acontecendo à sua volta. Um questionamento aqui também, interagir pouco com outros grupos de pessoas pode ser prejudicial diante dessa situação? Pode, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você interagir com os outros, estabeleça um tempo. Eu, por exemplo, sou conversador demais, então eu tenho que estabelecer, vou conversar 5 minutos, porque senão eu converso 20 minutos, e aí eu fico gastando um tempo que não era para aquilo, a não ser que eu esteja de folga, né? Eu estou de férias, eu estou no momento de relax, aí sim eu vou gastar o tempo de forma mais aleatória. Eu preciso interagir com os outros, é muito importante a interação com os outros, é na interação com o outro que nós crescemos, é na interação com o outro que nós percebemos ideias diferentes, é na interação com o outro que eu recebo críticas à minha forma de pensar, e é na interação com o outro que eu descubro
que eu me zango quando as pessoas não me amam ou não gostam daquilo que eu estou propondo. Logo, interagir com outros grupos é muito importante. Então, é só encontrar o equilíbrio ideal, mas interaja. Bacana. Vamos a mais uma pergunta aqui. Como fazer para evitar os altos e baixos da disciplina e do foco? Em algumas horas a pessoa afirmou que está focada, em outras não. E agradeceu também. Vê, geralmente essas horas que a gente perde o foco as distrações. Então eu preciso diminuir as distrações na minha vida. Uma coisa importante que eu estava lendo esses dias, se você deixa o seu telefone celular em cima da mesa onde você está estudando, mesmo que ele esteja desligado, de vez em quando você vai lembrar dele e vai querer meter a mão lá para ver se chegou alguma coisa. Então é aquilo, se eu vou estudar, eu desligo o telefone, eu ponho ele no VibraCal, mas longe de mim, lá na outra sala. Então eu tenho que diminuir as distrações. Agora entendam uma coisa, pessoal, nós não somos máquinas. Nossa vida, segundo a física, o movimento mais frequente da natureza é o movimento harmônico. As coisas oscilam. Nós não vamos ser focados permanentemente, perfeitos permanentemente, nota 10 permanentemente. É normal ter essas oscilações. Por quê? Porque tem outras coisas que te afetam. Identifica a oscilação e identifica o que foi que te afetou. Aquilo que eu falei ainda há pouco, eu sei que no presente momento eu estou passando por um momento de desorganização. Houve uma oscilação, mas eu já identifiquei e eu vou voltar para o meu foco. Oscilar faz parte da vida. Você jamais vai permanecer sempre numa linha como se fosse, sabe, uma máquina ali constante. É natural haver oscilações porque coisas estranhas e diferentes acontecem em nossas vidas. Bacana, ótimo depoimento. Temos também aqui... Deixa eu ver aqui uma que tem muita questão, né, envolvida. Claro que a gente já estava discutindo aqui desde o início, mas tem uma aqui sobre home office também, né? Como manter a atenção e produtividade em home office. Isso é muito importante, né? Porque é uma nova realidade que muitas pessoas enfrentaram e continuam enfrentando, né? Trate o home office como se fosse o trabalho. Não faça home office deitado na sua cama, de qualquer jeito na sala. Crie um ambiente e estabeleça os horários. Então, eu vou trabalhar de 8 às 10, eu não vou parar para ver televisão nesse meio tempo. Eu vou trabalhar de 8 às 10. É isso que vai te dar essa capacidade de manter teu foco. É tirar as distrações. Muitas vezes as pessoas estão em home office e às vezes não é possível. Eu sei porque eu já conversei com pessoas que fazem especialização à distância, e aí você está dando aula na especialização e a pessoa está assistindo aula com um filho no colo e com outro filho lá dentro da sala, ou seja, ela não tem como ter aquele isolamento. Aí isso é uma outra realidade. Mas se você pode, procure estabelecer o ambiente como se fosse realmente o seu ambiente de trabalho. Defina local, organize o local, tire as distrações e mantenha o seu objetivo. Porque senão você vai se perder. Não adianta eu estou aqui fazendo... Veja, eu não estou no ambiente de trabalho, eu estou numa casa que não é minha casa, fazendo essa atividade. Mas veja, eu estou trancado num lugar, não tem televisão ligada. Se eu estivesse falando com vocês e a televisão estivesse ali, estivesse ligada, e eu dividindo minha atenção, é óbvio que eu não vou ser produtivo. Minha atenção hoje está dividindo aqui, eu vou dizer aqui para vocês, eu estou no 13º andar de um prédio, vendo aqui, eu estou em Porto Alegre, né? Estou vendo aqui uma lagoa, não sei, daqui eu vejo o estádio de futebol, eu não sei de que time é aquele estádio, tem um estádio de futebol ali na frente, e eu estou vendo aqui uma lagoa. Então, isso aqui às vezes tira a atenção. Mas eu estabeleci esse lugar aqui, olha, é aqui que eu estou olhando, minha atenção está aqui na câmera do celular. Perfeito. Olha, tem aqui a mensagem da Ana Graciele, ó. Quando temos ordem, o tempo multiplica. É um depoimento importante, né? Sinal que ela está indo no caminho certo. Sim, sim. Quando você se organiza, aí você percebe que você produz muito. Ei,
É aquela história, eu produzo um podcast por semana, eu produzo um programa de rádio por semana, eu produzo o Mente, sua olhada no desenvolvimento profissional, eu atendo meus pacientes, eu faço 2 especializações, eu consigo dar conta de tudo isso, ler meus livros, tocar violão, estudar inglês, um monte de coisa que eu estou fazendo, porque eu escolho os momentos para fazer. É muito importante esse depoimento do Wagner. E quem quiser também aprender a tocar violão aí, já pegou uma dica, né? E tudo isso no mundo digital, né, que a gente está enfrentando, teve um questionamento direcionado a isso. A gente falou, né, a longo prazo pode ser muito ruim, mas a médio e curto prazo também já é um efeito muito negativo, né, Wagner? Sim, sim, a gente precisa. É que o mundo mudou muito rápido e nós precisamos sempre fazer um processo de adaptação às coisas. Hoje nós temos tanta tecnologia a nosso dispor e às vezes nossa sociedade não acompanhou essas mudanças. Nós não sabemos o que fazer. Nós vamos ter um problema no futuro que nós vamos todos voltar ao trabalho presencial, mas as relações nos trabalhos presenciais mudaram. Como é que as pessoas vão se relacionar? Agora tem gente com medo de adoecer, tem gente preocupada com o comportamento do outro. Tudo isso a gente vai precisar aprender a debater e discutir. E são coisas novas. E são muitas coisas novas. Nós vivemos uma pandemia e agora nós estamos vivendo uma guerra. E não é uma guerra daquelas que a gente vê aí, a invasão do país tal, onde está todo mundo do mesmo lado querendo combater alguém. Nós estamos vivendo uma guerra que poderá se transformar num problema para o mundo todo. É um problema que preocupa, né? Todo mundo está acompanhando essa situação hoje, aí, ontem, desde a madrugada, né? E isso mexe muito com a saúde emocional. Tem muita gente que começa, literalmente, talvez ter perdido o foco nesse dia, né? Por conta de notícias, de tudo isso, né, Wagner? Sim, sim, sim. Veja, a primeira preocupação do brasileiro, a gasolina vai aumentar? A gasolina aumentando, ela afeta tudo no Brasil. Então, é uma coisa que a guerra não tem nada a ver comigo, mas ela vai me atingir de alguma forma. E aí todo mundo já fica bastante preocupado, né? E isso também traz problemas a longo prazo, né? Porque pode ser que hoje a Bolsa de Valores já se afetou, quem investe nisso, quem direciona o foco para isso, né? O objetivo dele está direcionado para esse lado, já abala, então ele tem que ter uma saúde mental mais preparada para lidar com adversidades também nesse sentido, né? Sim, hoje, Rodrigo, algumas pesquisas estão mostrando o seguinte: você quer saber qual a qualidade da sua saúde mental? Avalie como você lida com as incertezas. A sua capacidade de viver com a incerteza, com a insegurança, define a tua saúde mental. Então, se você é aquela pessoa que precisa que tudo esteja no lugar, tudo organizado, você precisa se readaptar. Por quê? Porque o mundo hoje é um mundo onde nós temos certeza da incerteza, onde a única constante é a mudança. Nós ouvimos falar isso. Só que nós ouvíamos, hoje nós estamos vivendo todos os dias. A gente pensou que estava saindo de uma pandemia e estamos entrando num conflito bélico que pode ser sabe, os camaradas aí do jeito que vão, eles podem fazer uma guerra atômica daqui a uma semana. Veja, o que pensar sobre isso? Ou você se acalma e aguarda, ou você começa a se sentir ansioso, se sentir estressado, e isso vai afetando tuas relações, tua produtividade, teu trabalho, tua relação com o marido, com a esposa, com o filho, tudo vai ser afetado. E é complicado, né? Afeta até o mercado de trabalho também, a questão da profissão, né? Porque, por exemplo, temos uma pergunta aqui que mandaram aqui, ó. Como lidar com foco, com objetivo e traduzir isso em uma boa experiência na administração, no caso, é a área que essa pessoa atua, né? Eu diria, Rodrigo, que a grande questão é você ter paciência consigo mesmo e observar. Estabeleça uma meta, mantenha seu foco e analise os resultados. Porque quando nós fazemos isso, é perceptível que os resultados melhores virão.
que a sua eficácia, a sua eficiência vai aumentar. Eu sou muito ligado no lado emocional. Eu sei que quando você fala de administração, tem planejamento, tem técnica de planejamento, né? Tem cursos de planejamento, onde você estabelece os objetivos, as tarefas, e você tem diagrama de árvore, tem 5W2H, e tem tantas matrizes daquilo outro para você definir. Use essas coisas. Essas coisas são práticas. Você pode transformar algo que é subjetivo em algo objetivo. Faça o plano, sabe? Use o 5W2H, use as metas SMART lá do Peter, use o diagrama de árvore, use o planejamento, use. As coisas estão à sua disposição. O que eu percebo é que muita gente fala, mas não usa. Quando você usa, você começa a perceber os resultados. Então, essa pessoa aí que perguntou, ela já deve estar percebendo isso. Quando você começa a fazer, você vai percebendo que, rapaz, olha, isso dá certo. Eu consigo ter mais controle, eu consigo ter mais domínio daquilo que eu estou fazendo, que é nosso objetivo. Perfeito. E assim, Rodrigo, e assim sobra tempo para a vida, porque uma das coisas que eu tenho colocado na minha vida, falando ainda da música, eu estou estudando violão, e aí eu juntei, porque eu estudo violão, porque é um exercício para o cérebro, e aí eu estudo inglês, então agora eu estou aprendendo a cantar músicas em inglês. Então eu aprendo violão, aprendo pronúncia e aprendo inglês, então eu estou combinando as duas coisas, né? Se o Paulo tivesse aqui, ele já ia dizer, pega o violão para cantar uma música pra gente. Meu violão tá lá em Roraima. Tá de férias, né? Vou te poupar dessa vez, hein? Mas já temos live marcada do próximo episódio, né? Do Mente. Aqui vai ser no dia 23 de março, então já anotem na sua agenda aí, 23 de março. Ativa o sininho aí, que a gente vai ter live no mês que vem também. Wagner, pra gente encerrar aqui, a Fabiana mandou mensagem. O mapa mental é útil para ter foco? Com certeza. Com certeza. As pessoas que usam mapa mental, principalmente quem está estudando, o mapa mental ajuda muito, né? Porque você consegue organizar todas as ideias de uma forma muito mais simples e mais eficiente, e você consegue lembrar delas. Ó, gente, esses episódios do Mente, eu vou contar aqui um segredo para vocês. Se vocês olharem, alguns deles, eu escrevo o texto e eu uso um teleprompter. Então, veja, eu escrevo o texto antes para ver as ideias que eu vou colocar. Mas alguns deles eu faço sem teleprompter. Eu faço falando, solto. O que a gente está chegando à conclusão, eu e o pessoal da equipe de gravação, que o sem teleprompter fica melhor do que o que usa teleprompter. O que eu quero dizer com isso? Você ter um molde como o mapa mental te ajuda. Mas se você usar bastante, chega um tempo que você vai desenvolvendo a tua habilidade e você, mesmo no momento não podendo fazer o mapa, você consegue estruturar na sua mente. É importante fazer o mapa mental. O mapa mental ajuda muito porque ele direciona teu pensamento e você fica exatamente sabendo onde você vai usar e o quê. Eu considero muito importante, eu gosto muito de mapa mental. Bacana. Ainda tem mais pergunta aqui, olha só. A Beatriz mandou aí, ó. Gostou do cenário e vai falando qual a boa estratégia para melhorar a qualidade das horas de estudo, direcionada aos estudantes aí de todo o país. Como é que é a pergunta? Qual a boa estratégia para melhorar a qualidade das horas de estudo? Olha, a Beatriz que está perguntando aí é minha filha, que eu estou na casa dela aqui em Porto Alegre. Tá? Te entreguei, hein, Beatriz? Acho que ela gosta do cenário. Exatamente, as plantinhas dela que estão aqui à minha volta. Olha só, como melhorar a qualidade do estudo? Ter horas para estudar, definir o que você vai estudar, não procrastinar, fazer o que tem que ser feito. Eu costumo revisar. Eu acredito assim, quando você estuda alguma coisa, juntando com o mapa mental, é importante você rever várias vezes, porque a nossa mente grava por processo de repetição. Então,
quando eu estudo um conteúdo, eu falo para as pessoas daquele conteúdo, eu falo sozinho sobre aquele conteúdo, eu faço perguntas. Então, eu diria que a melhor maneira de direcionar estudo é você planejar o que você vai estudar, definir tempo, fazer resumos, fazer mapa mental e, acima de tudo, fazer revisões. Isso melhora muito. Bacana. Wagner, queria agradecer aqui a sua participação com a gente nessa live. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. É sempre uma honra bater um papo aqui com você. Eu que agradeço e vou pedir, né? Agradecer os parceiros. Eu sempre tenho agradecido a TV Assembleia de Roraima, que é quem grava e gera as imagens dos nossos episódios, né? E pedir às pessoas que estão participando da live, divulguem essa série para os seus colegas de faculdade, colega de trabalho, sabe? Compartilha, né? Manda aí, pega o link, vai lá no canal do CFA, pega o link, manda no seu grupo de WhatsApp, manda para a família. Nós precisamos levar esse conteúdo para mais pessoas, porque é um conteúdo que certamente ajuda a todos nós. Perfeito. Aí a Ana Cláudia agradecendo, mandando muito obrigado aí, adorou as dicas, a Beatriz também agradecendo. Muito obrigado, Wagner, mais uma vez. Essa foi uma live aqui da Câmara de Comunicação e Marketing do CFA. A gente volta toda semana com lives aqui para vocês, então vocês ativem esse sininho aí mais uma vez. Na descrição dessa live vai ficar salva essa live para todo mundo que quiser acompanhar, Wagner. Então, quiser acompanhar sempre esse conteúdo, vai estar disponível no CFA Play. Lá você encontra na descrição todos os links, desde o site, Rádio ADM, Spotify, Deezer. Pode falar, Wagner. Não, eu ia dizer que quem tem uma pergunta que não foi respondida, anota aí meu Instagram, @WagnerCostaPC, manda um direct que eu respondo. Show de bola. Então é isso. Contato direto com o Wagner também, aí para quem quiser receber essa ajuda, esse apoio nesse momento. E, então, toda a nossa descrição, tudo que é feito aqui no Conselho Federal de Administração está disponível para vocês. Tem novidade, já chegou nesta quinta-feira. A RBA 146 já está disponível, com conteúdo incrível, tá? Estudo sobre gestão de negócios, empreendedorismo, multiverso, também machine learning, isso mesmo, IA, né, inteligência artificial. Então tem conteúdo muito bacana, já está disponível lá no site do cfa.org.br, é só clicar lá, você já tem acesso à RBA 146, conteúdo muito importante para você, profissional de administração, para você, estudante, e também para todo mundo que quer se manter informado. A gente vai ficando por aqui, a gente traz conteúdos inéditos toda quarta-feira para você e live também durante toda a semana. A gente agradece a participação e não deixe de seguir a gente aí. Segue, ativa esse sininho e até a próxima. Tchau, pessoal.